Bom, você provavelmente chegou nesse vídeo ou porque quer complementar a história, ou porque não entendeu alguma parte, ou simplesmente está jogando e acabou parando aqui por curiosidade. O importante é que nesse vídeo a gente vai falar sobre Redania, que é um dos reinos do norte. Então, senta aí nessa cadeira, ou deita, não importa, e vem comigo que eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre Redania. A capital de Redania é a cidade de Tretogor. A cidade foi construída sob fundações élficas, fica a aproximadamente 500 km de Oxenfurt e 3 dias de Angkor a cavalo. Ironicamente, apesar da Redania ser um império poderoso, a capital em si ela é pequena. Além do imponente palácio real e do edifício do governo, Tretogor não é assim tão impressionante. Redania também conta com Oxenfurt e Novigrad em seu território. Em toda essa história, o governo da Redania sempre teve grande influência das feiticeiras, tanto que Philippa Earhart era uma das conselheiras do próprio rei. Aproveitando a deixa para entrar no assunto de reis, o rei Vizimir II foi assassinado durante a Segunda Guerra com Nilfgaard, e após esse período foi criada uma regência, comandada por Dijkstra, que era o líder do serviço secreto redaniano, e pela Philippa Earhart. Voltando um pouco no tempo, Vizimir II também era conhecido como Justo. Vizimir nunca se deu bem com Foltest por conta da administração de taxas alfandegárias e leis comerciais entre seus reinos. Vizimir chegou até a oferecer a mão de sua filha para Foltest, mas o mesmo recusou. O que alimentou também a briga entre os dois era que em Vizima o povo também acreditava que Vizimir era um rei libertador e melhor do que Foltest. Na época em que se começava a iniciar uma guerra entre os reinos do norte contra Nilfgaard, Vizimir se reuniu com outros monarcas, entre eles Foltest. Essa foi uma das únicas reuniões que os dois estavam juntos e do mesmo lado. Durante toda essa reunião, Vizimir alertou para os nortenhos que não cometessem o mesmo erro dos elfos. Quando os humanos chegaram ao continente, os elfos não acharam que os humanos iriam invadir mais suas terras, e iriam se conter no limite estipulado por eles. Porém não foi assim, os humanos continuaram avançando e massacrando os elfos, até o mundo ser desenhado como um lugar onde os seres da raça antiga são uma minoria que vive escondida e temendo a morte. Para Vizimir, os reinados do norte deveriam agir e não esperar, como os elfos fizeram. Isso é o que a gente vê no The Witcher 3. Nilfgaard, um dos reinos do sul, avança por Temeria e captura Vizima. Com medo de Enhir se encontrasse e se casasse com Ciri, Vizimir defendia a ideia de que o certo a se fazer era encontrar a menina e matá-la por razões de estado. Assim, Nilfgaard não teria direito sobre Cintra. Para ele, estava fora de cogitação casar Ciri com algum aliado do norte, porque haveria o risco de insubordinação dos cintrenses, que prezavam por uma Cintra livre e independente. Vizimir II foi morto durante os princípios da guerra, um elfo que o apunhalou. A Redania não tinha mais um rei, quem assumiu o governo foi a rainha Hedwig, sua esposa. O pequeno Radovid ainda era muito novo para governar, e o país estava sendo assolado por todo tipo de desordem. Apesar de Hedwig ter assumido o poder, a forte influência de Dijkstra fazia com que ele fosse o maior responsável pelo governo. Ele era como se fosse um rei não oficial. Conhecendo agora um pouco do psicopata do Radovid, ele foi formalmente convidado a se casar com a princesa de Cintra, Cirila. Ciri tinha apenas 12 anos, enquanto Radovid tinha 9. Esse relacionamento foi formalizado entre o rei Vizimir II e a rainha Calante, avó de Ciri. Mas o rei quebrou esse acordo 6 meses depois, sem dar nenhuma satisfação. E Ciri e Radovid nunca tiveram a chance de se encontrar. Philippa Earhart era assessora do rei Vizimir, e permaneceu na corte de Redania mesmo após a sua morte. Philippa também torturou o filho de Vizimir, Radovid. Ela era uma das poucas feiticeiras capazes de usar polimorfia. Tanto que em The Witcher 3 encontramos ela 2 vezes na forma de coruja, uma vez na mão de Zoltan e na segunda vez na mão de Dijkstra. As cores do reino de Redania são branco e vermelho, e o brasão de armas desses tempos imemoriais tem sido a águia de prata em um campo vermelho. Esta águia, do antigo emblema do rei Abrad, que também era conhecido como Velho Carvalho, sofreu várias mudanças e formas até o rei Radovid IV determinar e aprovar em edital. Uma águia prateada coroada empunhando um cetro dourado, assim como o bico e membro. A águia exibia em seu peito um escudo preto pequeno com uma cruz de ouro desenhada. O escudo representa Yamurlak, uma região localizada no interflúvio dos rios Buína e Braa, conquistado pela Redania durante o reinado de Radovid IV, o Calvo. Alguns redanianos conhecidos são Sambuk, Abrad, Radovid I, Dambor, Vestibor, Radovid II, Radovid III, Vizimir I, Vridank, Radovid IV, Heriberto, Vizimir II, o próprio Conselho de Regência e o Radovid V. Também uma menção a Shani, que não é exatamente uma redaniana, mas serve o mesmo como médica. Cidades e vilas que compõem Redania são Tretogor, que é a capital, Oxenfurt, Hinde, Novigrad, Drakenborg, Murivel,
Kriemfried, Mirth, Piana, Spaden e Blaviken. O culto à nobreza é forte em Redânia. Essa camada social possui mais privilégios aqui do que em qualquer área nas proximidades. Existem grandes diferenças de riqueza entre a nobreza, mas a lei redaniana se preocupa com o nascimento, não propriedade, fazendo um mendigo bem nascido tal qual o magnata mais rico que não herdou riquezas, mas sim as conquistou. Aqueles de alto nascimento e grande riqueza têm na maior parte seus negócios no comércio de grãos e na criação de cavalos de raça pura, e existem boatos que os corcéis redanianos são insuperáveis. A cavalaria redaniana está, portanto, entre as melhores do mundo. No início da Segunda Guerra do Norte, Redânia poderia colocar 35 mil homens no campo de batalha, a partir do qual 4 mil seriam de cavalaria. No entanto, após o empréstimo do rei de Kovir, Redânia estava pronta para recrutar 49 mil soldados, incluindo 35 mil de infantaria e 14 mil de cavalaria blindada. O reino obtém enormes lucros do comércio em Novigrad e exportações de grãos. Pode-se dizer que a monarquia é um celeiro de todo o continente, e até mesmo em outras partes do mundo. Portanto, a paisagem dominante na Redânia são enormes campos ondulantes de grãos. Mas, atualmente, a economia do estado está gravemente ameaçada, pois entra no país produtos baratos de Nilfgaard e outros países. A Universidade de Oxenfurt é um centro de ciência e cultura em Redânia e também dos Reinos do Norte. De lá saíram muitos dos mais famosos cientistas, médicos, escritores, artistas do mundo e muitos outros intelectuais. Por isso, a universidade tem grande fama. Todos esses começaram em Oxenfurt, por exemplo, o Dandelion e a própria Shani. Quando se trata de religião, a posição mais influente no reino pertence à Igreja do Fogo Eterno. Aqueles caras que você encontra no meio de Novigrad que estão pregando pelas ruas. Embora mais ao norte no reino exista um grande número de crentes em Krev, Melitele também é adorada, mas apenas em hospitais. A crença no profeta Lebioda, em que Tussan não cala a boca, é permitida em Redânia, como ele não é apenas de um culto, mas um santo para o Fogo Eterno. Esse foi um resumo bem simples e bem rápido do que é Redânia e de todo o seu poder. É um tipo novo de vídeo que eu estou tentando trazer aqui, e se vocês gostarem, eu posso fazer sobre Teméria, sobre Nilfgaard, e outros reinos e países por aí. Então, se você gostou, se você achou esse vídeo útil, se você achou que esse vídeo vai te ajudar a entender melhor a história, deixa esse like aí, comenta alguma coisa, e até a próxima. O quê? Estou tão entediado que eu podia vomitar.